Aonde você mora? Aonde Deus mora? Boa tarde, meu nome é Diego Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. E eu quero convidar você e conduzir essa conversa com você hoje, justamente para tentar elucidar essa ideia, aonde Deus mora. Vamos lá. Essa é a pergunta, então, né? Quem pode responder essa pergunta? Davi, quando fala disso, ele vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Já Paulo, quando fala da mesma coisa, ele vai dizer que Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, então o próprio Deus habita em nós, né? Como é que a gente pode começar a entender essa ideia, né? Bom, vamos pensar um pouco. Uh, Moisés e Josué não fizeram parte do templo de Deus. Então, o que tinha quando Moisés e Josué existiram, né? Existia aquilo que era chamado de tabernáculo. No tabernáculo não existia uma estrutura musical, ok? As canções que ali porventura existiam não faziam parte do culto, faziam parte de eventos pontuais, né? Mesmo que houvesse, faziam parte de eventos pontuais, não faziam parte literalmente do culto no tabernáculo. Já quando Davi ele assume o reino, 1 Crônicas, capítulo 15 e capítulo 23, vão informar ou vão conduzir a gente ao entendimento de que ele estrutura exatamente essa ideia musical do tabernáculo. Tá? Então, antes de Davi, essa estrutura não existia. É Davi quem estrutura essa ideia de música no tabernáculo, certo? E foi o próprio Davi, então, que tem, ou que menciona essa ideia, que Deus habita no meio dos louvores. Vamos começar a entender essa ideia, tá? 1 capítulo 23, versículo 5, diz que 4.000 homens louvavam ao Senhor com instrumentos musicais que Davi mandou fazer, né? Para esse propósito, ok? Então a gente percebe essa estruturação. Já os Salmos 99, 99:1 e Salmo 81, que são são salmos de Asaf e de um outro autor, diz que Deus ali ele habita, ou ele é entronizado entre os querubins, né? Que querubins são esses? São os querubins descritos em Êxodo capítulo 25, da Arca da Aliança. A mesma arca que Davi coloca no centro do tabernáculo. Entende? Então eles estão falando de algumas coisas semelhantes aqui, né? Essa ideia do Senhor habitar entre os querubins vem daquilo que significa a palavra entronizado, né? A palavra que a Bíblia usa muitas vezes para dizer que o Senhor está sobre ou está entre os querubins é literalmente aquele que habita, né? Ou seja, eu posso dizer que ele está sobre, que ele está entre, mas o sentido é que ele habita entre os querubins, né? E a Arca da Aliança é justamente isso que representa, né? A presença de Deus no meio do povo. Segundo Samuel 6,17 vai dizer essa ideia, que a arca ela é colocada no meio do povo, né? E é ali que o Senhor, que Davi, então, ele oferece sacrifícios ao Senhor, né? Então, o tabernáculo ele era colocado no meio do povo, bem no centro do povo, uh, a maior das tribos ao sul e as outras todas ao norte, leste, oeste, e dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, né, havia ali a presença de Deus. O que Davi quis dizer quando ele fala no Salmo 22, 3, né, que Deus habita no meio dos louvores, né? O pano de fundo ali é a realidade da Arca da Aliança colocada então no centro da adoração, né? A arca era o símbolo da presença divina. Davi havia organizado levitas que ministraram música
e cante-os continuamente diante daquela arca, né? Os levitas, ele era a tribo que cuidava do templo, não era necessariamente quem cantava, mas Davi instituiu então parte desses levitas para que eles cantassem, eles entoassem louvores em volta dessa arca, em volta da presença de Deus, né? Então, qual é o sentido, né? Deus já habita no meio do seu povo e é representado pela arca, né? Então, os louvores cercam essa presença como um trono de adoração. Tá? Então, quando há o louvor ali, não é que o louvor atrai a presença de Deus, né? Mas que Deus já presente reina entronizado no meio da adoração, essa adoração no Velho Testamento, que foi organizada por Davi, entende? Então Deus habita no meio dos louvores, é porque a presença de Deus, representada pela arca, estava num lugar centralizado, e em volta dessa centralidade haviam pessoas louvando, né? Louvando e adorando algo que foi instituído, organizado por Davi, né? Em outras palavras, então, Davi ele não tá ensinando que o louvor cria ou atrai a presença do Altíssimo e tudo mais, mas que a presença de Deus, que é simbolizada pela arca, já está no meio dos louvores, né? O louvor é uma resposta uh, e um ambiente em que Deus se revela como rei, né? Então, hoje o próprio Jesus chamado Emanuel faz essa ideia, traz em si essa ideia de que Deus é conosco, né? Então, no Antigo Testamento a arca representava esse Deus com o povo. Hoje o próprio Jesus traz essa ideia de que é Deus agora quem está conosco, né? A representatividade no Velho Testamento de que Deus estava no meio do seu povo era a arca. Hoje, essa representatividade de que Deus está em nós é o próprio Jesus Cristo. Então, é Deus conosco, né? Então, mas de fato, onde Deus mora, né? Vamos começar citando Atos capítulo 7, 48 a 49, que vai nos ensinar que Deus não habita em casas, né? Então, Deus não habita numa casa, Deus não habita em construções e tudo mais, né? Por que que ele não habita ali? Por que que ele não mora ali? Porque nada pode, né? Não existe nada que a gente tenha que possamos oferecer ao Senhor, né? Então, Deus não habita naquilo que eu faço, né? Uh, ele só pode habitar naquilo que ele fez, ou seja, eu e você somos aquilo que ele fez, né? 1 Coríntios 3, 16 a 17 vai dizer que o Espírito Santo habita de uma forma coletiva, no meio de uma forma coletiva, entre vocês, entre nós, né? Então, já 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer que esse mesmo Espírito habita em nós. Então, ele é de uma forma individual. Percebe que ao mesmo tempo que esse Espírito habita entre nós, ele também habita em nós, né? É o que vai falar Lucas 17, 20. Ele vai dizer ali que o reino de Deus está em nós e entre nós, né? O reino de Deus é chegado. A ideia é que esse reino ele está em mim e entre nós que somos desse reino, né? E uma coisa bem interessante está escrita em Hebreus 13, 15, que vai mostrar que por meio de Jesus uh, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Ou seja, então é por meio de Jesus nós oferecemos a Deus continuamente um sacrifício de louvor. Então esse louvor ele não é esporádico, mas ele é continuado, né? E é por meio de Jesus Cristo, né? E interessante é o seguinte, que esse tipo de louvor que é continuado por meio de Jesus, ele é uma resposta de lábios que confessam o nome de Jesus. Porque o versículo continua, continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, esse Deus que habita de fato em nós, por meio de Cristo, faz com que os meus lábios
gerem um fruto, e esse fruto é oferecido, é chamado de um sacrifício de louvor, né? Alguma coisa, não é que é um sacrifício no sentido de que eu dou para receber, mas é no sentido de que é uma resposta à presença já. Então, o meu louvor não atrai Deus, o meu louvor é uma resposta à presença de Deus, né? Por isso é que por meio de Jesus Cristo oferecemos continuamente a Deus louvores e adoração, né? Como uma resposta, esse sacrifício como uma resposta. E isso não vem de qualquer um, ou seja, no sentido de qualquer pessoa, ou qualquer um, ou qualquer música, ou qualquer ação. Esse louvor continuado, esse louvor que essa resposta por meio de Jesus Cristo, ela é fruto, ela é produto, né? Ela é o resultado de lábios, mas de quais lábios? Lábios que confessam o nome do Senhor. Então, onde Deus habita hoje, né? Deus habita em mim e em você. E o nosso louvor, a nossa adoração, que ela é continuada, ela é continuamente todos os dias, é uma resposta a essa presença. Então, o fruto da, de sermos cheios do Espírito, o fruto de lermos a palavra, de orarmos, é esse louvor continuado diante do próprio Senhor por meio de Jesus Cristo, entende? Porque agora é Deus conosco. Deus abençoe você, fica na paz, espero ter ajudado com essa ideia. Compartilhe, uh, compartilhe o vídeo, comente o vídeo, diga que gostou, se não gostou, não diga nada, né? Tá? Fica na paz de Cristo, um grande abraço.